Crescer não é fácil, não é? É aquela velha história. Quando a gente é criança, nós dizemos, nossa, se eu fosse adulto. E quando adulto, nós dizemos, se eu pudesse voltar a ser criança. O fato é que deixar a inocência de lado e passar a encarar responsabilidades que são impostas pela vida adulta pode não ser uma tarefa tão agradável assim. E eu convidei para um bate-papo hoje o terapeuta comportamental da Mastermind Treinamentos, o Giovanni Capri, e junto com ele também estou recebendo a Luísa Boschneck e a Débora Charkarsky. Sejam bem-vindos, tudo bem? Bom dia, Gisele, tudo bem? Bom dia, que bom que vocês estão aqui. É isso mesmo, Giovanni. A Mastermind, Treinamentos, tem um curso específico que vai ajudar essa transição, a preparar futuros líderes? Perfeitamente. Nós já estudamos comportamento humano há mais de 100 anos. E nós há muito tempo vimos viabilizando, entendendo que o adulto, ele tem as suas dificuldades comportamentais lá na sua raiz. Muitas vezes passa por problemas na sua infância, na sua adolescência, e quando entra na idade adulta, esses comportamentos acompanham, comportamentos muitas vezes negativos. E acaba dificultando ali, né? Perfeitamente. O que nós estamos percebendo é que quando nós começamos a tratar já mais cedo desses comportamentos, este adulto, ele explora a sua potencialidade na vida adulta com muito mais facilidade. Muito mais facilidade. Para ele é muito mais tranquilo. Então é uma fase de transição que só tem que ser entendida e trabalhada da forma correta. Perfeitamente. Porque se não for, trabalhar desse jeito, pode sofrer consequências depois. Perfeitamente. E realmente, como é? Me conta um pouquinho, eu tô curiosa. Como é que é esse treinamento? Porque o adolescente passa por aquela transição, as fases, eles são mais complicados, difícil de entender essa vida adulta, de aceitar esse momento. Como é que vocês trabalham isso, Giovanni? Como que nós trabalhamos com o adolescente? A metodologia que nós utilizamos no treinamento é a mesma dos outros treinamentos que nós já temos. Como nós já temos treinamento para os adultos que já são super consagrados. Uma escola de 100 anos não está no mercado à toa. É verdade. Nós pegamos a mesma metodologia e trazemos em pauta foco em outros comportamentos. Então nós focamos o treinamento com base no Livro das Virtudes. Como isso? Me conta. O Livro das Virtudes, ele é um livro que ele puxa histórias de diversos livros ao longo da história da humanidade que ensina os jovens a condução das virtudes, a criação e a formação do caráter. Então, por exemplo, dentro do Livro das Virtudes, você tem lá textos da Bíblia Sagrada, você tem textos do Êxodo, você tem textos de Saint-Exupéry, que fala do Pequeno Príncipe, você tem, na versão brasileira, Carlos Drummond de Andrade, você tem poetas, e fala de histórias, em que essas histórias que nós já conhecemos ao longo de uma vida que alguém um dia contou para nós, na construção da história, o final, fala de virtudes. O que nós fazemos, pegamos estas virtudes, trazemos para dentro de classe, e daí na escola filosófica de Platão, dentro das 4 virtudes cardeais, nós montamos com mais outras 8 virtudes, e nós tratamos com os jovens as virtudes, a construção do seu caráter. Entendi. Isso tem ajudado realmente? Você percebe essa mudança dentro dos jovens ali no curso? O legal é perceber o reflexo da onde eles estão, do meio que eles estão. Então, nós, quando fazemos a nossa formatura, por exemplo, nós fazemos questão de convidar os pais para estarem juntos. E daí nós ouvimos eles falarem, além dos próprios adolescentes, porque nós pegamos o testemunhal deles. Aí eles vêm dizer para nós, e aqui estão as meninas que podem dizer isso, o reflexo que dá no ambiente que eles vivem, a mudança do comportamento deles. A ideia é fazer a transição, como você bem disse, da infância para a vida adulta, nessa fase que está um turbilhão emocional na vida do adolescente, de uma forma mais madura. Entendi. E como a gente fala, a formação do caráter é uma conjunção de virtudes. É verdade. Então, quando se tem uma série de virtudes, se molda o caráter. Então, como nós trabalhamos as 12 virtudes e trabalhamos a formação, a consolidação do caráter, ele passa essa fase, o adolescente passa essa fase de uma forma mais tranquila. Bom, e uma dessas virtudes que você trabalha é o amor dos filhos? Como é que é? Amor filial. Uma das 12 virtudes. O amor filial, ele vai do entendimento das crises que existem dentro dos relacionamentos entre pai e filhos. O que acontece na cabeça? É normal. Perfeito. É natural acontecer. A cabeça do adolescente, ela está mais ou menos assim. Ela está começando a duvidar um pouquinho
de algumas coisas que seus pais falam. Por quê? Porque ele está começando a criar as suas próprias experiências na vida, querendo ter seus próprios conceitos. Então, ele não vê aí a hora de chegar aos 18 anos para ele ter a sua liberdade, poder a sua habilitação, tomar suas decisões. Então, ele já começa a ter algumas decisões partindo dele mesmo, e naquele momento começa a haver um pouquinho de choque com relação aos pais. Sim. E a questão do amor filial é bíblico, né? Amar o pai e a mãe, honrarás o pai e a mãe. Então, quando se trata dessa virtude, vem do entendimento dos porquês, principalmente das crises familiares, dos porquês dos pais. Porque nós tratamos com muitos adolescentes cujos pais são separados, nós tratamos com muitos adolescentes cujo o relacionamento com o pai ou com a mãe é um relacionamento ferido, machucado, e ele tem que passar por essa transição pelo entendimento, porque lá no futuro, quando ele for pai, ele for mãe, ele vai olhar para trás e ele vai entender o seu pai e a sua mãe. Mas até chegar lá, é isso que nós queremos essa encurtar. passagem que precisa fazer o amadurecimento dele ser mais rápido nesse momento. Porque quanto mais cedo ele amadurecer, mais rápido as suas decisões vão ser mais assertivas para a sua própria vida. Bom, deixa eu conversar com as meninas aqui. Eu embalei no papo aqui, elas estão aqui ansiosas para falar também. Me conta, Débora, o que mudou na tua vida? Você acha que realmente... Você tem quantos anos? Posso perguntar? Eu tenho 16. 16 anos. Você começou o curso quando? Eu comecei com 15. 15 anos. Foi no começo do ano. Então vai fazer uns 6, 7 meses que você está aí, 8 meses que você está fazendo o curso. E o que mudou? Mudou para você? Você acha que você vai entender as coisas melhores? Esse mundo dos adultos? Antes eu achava que era muito complicado, que era uma coisa que eu não devia me envolver. Mas a partir do Mastermind, eu entendi os porquês que os adultos são tão complicados. E também... não. Por que nós somos tão complicados assim? Por causa que eu aprendi que impera um tanto de responsabilidade também. Porque quando a gente tá nessa fase da adolescência, aparecem muitas mães superprotetoras, os pais superprotetores. E a gente entende, com o Mastermind, a gente entende mais fácil que pai muitas vezes quer proteger, a mãe quer proteger por causa disso, que a gente não está preparado realmente para entender. E também tem a questão dos traumas familiares, que também apavora muitos adolescentes. E a partir do momento que você descobre isso, tudo fica mais fácil. Fica mais fácil para você entender. E você acha que antes de você fazer o curso, bom, você começou falando uma coisa, antes de você fazer o curso, você estava preparada para receber esse turbilhão de informações? Tipo assim, eu vou entender tudo isso? Não, porque eu sempre quis saber o porquê de tudo, o porquê de todas as coisas. Sempre fui bem curiosa. Só que eu achava que nessa questão eu não devia me envolver, porque talvez eu não tivesse entendimento pra isso. Mas aí chegou o Giovanni e tudo mais. E mudou tudo. Nossa, ficou super simples, ficou bem mais fácil e mudou realmente o meu comportamento também. Em determinadas situações eu me revoltava e eu achava que eu era dona da razão. Aí depois do Mastermind eu paro e penso assim, nossa, acho que é melhor eu repensar as coisas. E você era de sair batendo porta e batendo pé, ou então ficar virado, se trancava no quarto? Era assim ou não? Eu era mais ou menos assim. Só que eu sou mais chorona. Eu era mais de ficar chorando e reclamando que tava todo mundo contra mim. Você. Aconteceu isso com você também, Luísa? Sempre acontece. Sempre acontece. É normal. É normal. Pra você, mudou alguma coisa na tua vida? Mudou bastante coisa, principalmente a timidez, assim. O medo de falar em público ou chegar e conversar assim naturalmente com as pessoas era difícil. Sério? Você tinha essa dificuldade? E hoje você está aqui ao vivo falando, olha, para mais de 82 municípios, onde a Rede Massa, quase 2 milhões de pessoas estão te assistindo. Você já pensou nisso? E ela tá... Não, né? Não pensou assustar ela. Então isso te ajudou a você poder se comunicar melhor, você poder se aproximar, entender algumas coisas também esse mundo adulto. Para você, o que foi mais difícil de entender? No mundo adulto? É as imposições do pai e da mãe. Que não pode isso, não pode aquilo. Exatamente. É muito difícil entender isso. Porque a gente sempre tem nossos motivos para fazer alguma coisa, daí vem o pai e a mãe e fala, não, você não pode fazer isso. E os seus motivos? Convenciam ou convencem os teus pais hoje ou não? Não. Ainda não. Não mas foi bom para você tudo isso? Foi ótimo, assim. A habilidade de a gente conversar com as pessoas, falar naturalmente. Aqui, acho que se eu não tivesse feito treinamento... Jamais, nunca. Que legal, tá sendo, adorei. Assim, um obstáculo, assim.
Que bom, parabéns, parabéns. Giovani, a gente conversando com as meninas, a gente já vê essa evolução nitidamente nelas. O nível de desenvoltura é muito diferente, né? É bem diferente. E assim, então, a partir de que idade a mãe, os pais podem, de repente, inscrever os filhos nesse curso? Nós temos dentro do nosso material uma divulgação se colocando a partir dos 12 anos de idade, porque é onde realmente começam as mudanças comportamentais, a transição do menino, da menina para o adolescente, que o corpo está se preparando para se tornar adulto. Eu tenho assim, buscado colocar acima de 14, que pega da faixa dos 14 aos 17, porque daí já entra num aprofundamento ainda maior de entendimento, porque aos 12 anos ainda o aspecto infantil ainda é latente demais. Eu sugiro dos 14 aos 17. Até porque eu penso o seguinte, eu tenho filho homem e mulher, né? As meninas evoluem mais rápido. Perfeito. Os meninos demoram um pouquinho mais para alcançar. Isso é natural. Então, acho que a idade de um menino de uns 14 anos, 15 anos é o ideal para estar fazendo esse curso. É o ideal. E daí, quando põe esse mesclado dos 14 aos 17, não há tanta perda em termos de experiências ainda. A diferença é grande. Claro. A gente percebe isso dentro da classe. Mas é a faixa onde você começa a fazer a tratativa do comportamento que já vai orientar esse adolescente a tomar decisões mais assertivas. Porque é uma idade muito difícil para ele. Tem que tomar muita decisão. O que eu vou fazer da minha vida, para onde eu vou, é muita imposição. E esse turbilhão de informações versus o turbilhão hormonal que está acontecendo na vida dele faz com que a sua cabeça entre em parafuso com muitas coisas da sociedade. Então, a tomada de decisão dele vem de uma forma mais tranquila, uma transição, porque a ideia é prepará-lo para a vida. Como a gente está falando de virtude, a gente está falando de uma série de coisas que preparação, a formação, o seu caráter, é aquilo que vai ser de mais precioso para ele tomar decisões na sua vida. Gente, sensacional. Eu amei vocês aqui hoje, adorei. Você de casa, espero que tenham gostado desse bate-papo delicioso aqui. Giovani Capri, da Mastermind. Quem quiser informação, tá o site aí na telinha para você. Ligue lá, converse com o pessoal, entra no site, tem bastante coisa boa nesse grupo aí, ó, sensacional. Giovani, queria mais uma vez agradecer você aqui. Obrigada. Obrigada, meninas, a Débora e a Luísa. Parabéns. E por essa maturidade que vocês ganharam, tenho certeza que vocês ainda vão agradecer muito por tudo isso. Faz diferença na vida, né, Giovani? Adorei vocês aqui.